Olá, meus irmãos, a paz do Senhor para todos e para todas. Eu sou o pastor Reginaldo Cruz e gostaria de compartilhar com você a lição número 13, cujo tema é a oração de Jesus a favor de seus discípulos. O primeiro ponto dela tem como tema o discurso de despedida. Nesse discurso de despedida, o Senhor Jesus Cristo, ele conversa, vai dialogar com todos os seus discípulos e vai fazer uma abordagem sobre um tema muito importante, a questão do relacionamento. 1.1, Jesus está abordando sobre um relacionamento entre ele e o Pai. Em todo o seu ministério terreno, Jesus deixou muito claro a harmonia que havia, a comunhão que havia entre ele e o Pai, entre ele e Deus. Ele, após mais de 3 anos, construiu um ministério sólido através de milagres, através de curas, através de ensino da palavra de Deus. E agora, já próximo da sua morte, Jesus, ele deixa muito claro aos discípulos da importância do relacionamento que ele tinha com o Pai. Esse relacionamento que Jesus tinha com o Pai é um exemplo para nós também termos um relacionamento com o Pai, adorarmos ao Pai, buscarmos a face de Deus, santificarmos a nossa vida a Deus. No segundo tópico, que é 1.2, Jesus ele fala do relacionamento com os discípulos. Ele, além de ter um relacionamento perfeito com Deus, ele teve um relacionamento íntimo com seus discípulos. Íntimo no sentido de profundidade, no sentido de comunhão, no sentido de que ele revelava os conhecimentos das Escrituras aos seus discípulos, a um ponto dele dizer, olha, com as pessoas eu falo através de parábolas, com vocês eu comunico a verdade claramente. Então o Senhor Jesus, ele fez questão de ter esse relacionamento com os seus discípulos. Esse relacionamento com todos os discípulos era pautado na amizade, pautado na alegria, pautado na transparência e também pautado no amor. O 1.3 fala do relacionamento dos próprios discípulos. Depois que Jesus fala do relacionamento dele com o Pai, do relacionamento dele com os discípulos, agora ele está falando aos discípulos que eles deveriam construir relacionamentos entre eles mesmos. E a gente sabe que há pessoas que vivem em solidão, porque construíram pontes em torno de si, ao invés de pontes ligando-as a outras. O maior desafio do homem, ou o maior desafio da mulher, em suma, do ser humano, é aprender a se relacionar. Relacionar com seus pares, com os iguais, relacionar com o diferente. Então nós temos como desafio a interação social, a convivência, o viver em comunidade. Atualmente, todos nós temos também essa abordagem, esse tema do relacionamento a ser inserido em nossas vidas. Este é o nosso desafio. Esta é a nossa missão, a missão de relacionar bem com as pessoas, através do testemunho cristão de nossas vidas. O segundo tópico, Jesus trabalha um outro tema muito importante com os seus discípulos. O tema do segundo tópico é santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A santificação é uma via de mão dupla. Por um lado, Deus nos santifica. Pelo outro, nós também buscamos santificação. Santificação é necessário, é vital, é importantíssimo para a vida cristã. No 2.1, o tema é a proteção espiritual que cada discípulo precisa. A santificação, ela vai produzir segurança na vida do cristão. A partir daquele momento em que Jesus estava interagindo, relacionando, convivendo com os discípulos, eles estariam agora cada vez mais diante de obstáculos, diante dos desafios. Os poderes das trevas não os deixariam em paz.
e eles precisavam ter uma vida pautada, uma vida pura, imaculada. É essa vida que nós chamamos de santificação. Então, a santidade é o viver diário. A santidade é o viver cristão a cada momento. É o viver cristão de cada momento. No 2.2, a lição fala da necessidade de santificação. Os discípulos, eles foram chamados a viver uma vida de santidade, de inocência, de pureza e de continuada consagração ao Senhor. Assim como os discípulos de Jesus, professor, nós temos esse chamado, um chamado à santificação. O Novo Testamento vai nos informar que Deus nos predestinou para sermos santos e irrepreensíveis. Santidade é a vida ilibada, é a vida pura diante de Deus. Irrepreensível dá a ideia de uma vida que não tem culpa. 2.3 diz que a doutrina da santificação na história bíblica, ela é relevante. A santificação é uma obra contínua de Deus na vida do crente, tornando-o realmente santo. Então, esse ato de santificar, essa busca por santificação, torna-se um dever de casa, torna-se um exercício espiritual e moral diário. Cada dia mais o crente tem que buscar purificação. Cada vez mais o crente ele precisa consagrar a sua vida. O terceiro tópico fala sobre os futuros discípulos. Jesus, ele nesses momentos finais da sua vida humana aqui na terra, onde ele, pelo processo de encarnação, tornou-se homem, viveu como homem, como disse Paulo aos Filipenses, ele foi obediente a essa vida humana até a morte e morte de cruz. 3.1, o tema é o amor como força da unidade. O Senhor Jesus, ele marcou a vida dos discípulos através da sua vida. E um dos momentos mais importantes foram aqueles que Jesus falava a respeito de amor. Em vários textos dos evangelhos, nós temos Jesus falando sobre o amor. Mas não somente falando sobre o amor, mas vivendo o amor, mostrando claramente para as pessoas que ele representava, que ele estava ali representando, mostrando o amor de Deus. João capítulo 15 chega a dizer que ninguém tem mais amor do que este, ou seja, ninguém tem mais amor do que Jesus, de dar a alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. O 3.2 fala que o amor com o maior instrumento pedagógico. Este amor que Jesus praticou e que pede que também possamos praticá-lo, vivê-los e experimentá-lo, é o amor de Deus, que é derramado em nossos corações. Este amor também, segundo o autor dessa revista, ele nos serve como pedagogia. É um amor que pode ser desenvolvido para outras pessoas. É um amor que serve como exemplo, que serve como ensino também para os outros. O amor de Deus ele é pedagógico porque ele nos ensina. Ele é pedagógico porque ele constrói em nós sentimento de valorização. Ele é pedagógico porque ele constrói em cada cristão a necessidade de amar uns aos outros como Deus nos amou. O 3.3, encerrando essa revista, diz que o amor é também um fundamento para o crescimento da Igreja de Jesus. Quanto mais a Igreja ama, quanto mais a Igreja investe em amor. Amor é nas suas relações pessoais, amor na sua interação social, amor na sua vivência eclesiológica e amor na sua vivência ministerial, pastoral e missionária. Essa igreja estará crescendo. O crescimento da igreja é com base no amor de Deus que ela vive e que experimenta. Essa lição deixa muito claro que o Senhor Jesus, antes de morrer, antes de dar a sua vida por nós, ele ora por seus discípulos. E a oração de Jesus é chamada de oração sacerdotal.
é uma oração em prol da nossa vivência, é uma oração em prol do nosso sucesso, é uma oração em prol da nossa realização. Então Jesus, ele nos constrange, Jesus, ele nos deixa o exemplo que nós precisamos ser uma igreja verdadeira, uma igreja que ama, uma igreja que ora, uma igreja que valoriza o indivíduo em vez de valorizar coisas, uma igreja que não investe só em tijolos, cimentos e ferro, mas uma igreja que investe no seu maior patrimônio, que são as pessoas. A igreja é composta de pessoas e pessoas precisam de pessoas. Então, fica-nos aqui o exemplo, a lição, que a igreja é feita de pessoas e pessoas precisam amar pessoas. Deus os abençoe em Cristo Jesus.